Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu que considera um absurdo a igreja não receber homossexuais. E acrescenta que era lésbica, se relacionava com outras mulheres, mas que quando você se converteu, Deus foi mudando a sua pessoa e acabou deixando aquelas práticas naturalmente. Eu acho que a sua afirmação tem a ver com o entendimento equivocado de muitos cristãos que acham que ser ou não recebido numa igreja tem a ver com salvação. Ninguém é salvo por ser aceito numa congregação de cristãos, seja ela denominacional ou não. Nós fomos salvos quando fomos não a uma igreja, mas quando fomos a Cristo. A salvação é uma coisa, comunhão é outra. Depois de ter sido salva, isso mesmo, depois de você ter sido salva, você deveria buscar comunhão com outros irmãos. Mas para entrar nessa comunhão, existem pré-requisitos. Se você ler 1 Coríntios 5, verá que Paulo instrui os irmãos da Assembleia congregada em Corinto a colocar fora ou excomungar um homem por pecado moral. Então não tem lugar, pessoas com pecado moral, não tem lugar na comunhão da igreja. Veja o que está escrito: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 1 Coríntios 5, de 1 a 2. Excomungar não significa tirar a salvação da pessoa, mas excluir da comunhão. Excomungar. O excluído, então, ou excomungado, deixa de ser, assim, responsabilidade da Assembleia ou igreja local de julgá-lo, ficando à mercê do julgamento de Deus. Ele sai da esfera de julgamento que a igreja é responsável por fazer. Aí fica fora e aí Deus vai julgá-lo. Veja a passagem: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, de 12 a 13. Os termos fora e dentro, respectivamente, se referem à comunhão cristã, e não à salvação, já que é apenas o Senhor quem realmente conhece os que lhe pertencem. Mas quando colocado fora da comunhão, aquele que pecou, ele fica na condição de gentil ou de alguém do mundo, ao menos em relação à Assembleia. A Assembleia não tem mais jurisdição sobre ele, mas isso não implica em nada se ele é ou não salvo. Se é dada à Assembleia, congregada ao nome do Senhor, autoridade para excluir da comunhão, da mesa do Senhor, cuja expressão é a participação na ceia do Senhor, ela tem essa autoridade para excluir por causa de algum pecado moral, também faz sentido impedir que aqueles que estejam vivendo no mesmo pecado moral sejam recebidos nessa mesma comunhão. Não se trata de impedir pessoas de assistirem às reuniões, mas de estarem à mesa e comerem juntas. Percebe? A comunhão é uma coisa, visitação, uma pessoa visita uma reunião é outra coisa. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Essa não é uma lista completa de pecados morais, mas dá para ter uma ideia. Ora, se o texto diz que deviam colocar fora aquele homem que se deitava com a mulher de seu pai, sua madrasta, alguém que fizesse a mesma coisa não poderia ser colocado dentro, ou seja, não poderia ser recebido à comunhão. Não se tratava de duvidar da sua salvação, porque o próprio apóstolo, com sua autoridade apostólica, que hoje não existe mais por não existirem apóstolos, indica não apenas a excomunhão, mas a entrega do promíscuo a Satanás, para que fosse morto por Satanás, como foram Ananias e Safira em Atos 5. Repare nas palavras de Paulo, que ele estava falando de morte física, não de morte ou condenação espiritual.
Ele diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, do corpo, para que o espírito, aí é sim a parte espiritual, seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5:5. Aquele homem estaria salvo, mesmo que fosse morto, por meio de uma sentença que só era prerrogativa apostólica e não se aplica mais em nossos dias. Agora você diz que não concorda que um homossexual ou, no seu caso, uma lésbica, não possam ser recebidos na igreja. E a confusão é que hoje as denominações praticam a recepção, a comunhão, pelo batismo, ficando a ceia do Senhor aberta para que cada um julgue a si mesmo. Isso é um entendimento errôneo de Coríntios 11. Ora, tente trocar o texto de 1 Coríntios 5:1, quem abuse da mulher de seu pai, por qualquer frase que denote práticas homossexuais. E você verá que alguém assim, ainda que possa frequentar as reuniões, ouvir o ministério da palavra, não poderá estar em comunhão à mesa do Senhor. Daí a ênfase dada no comer, nessa mesma passagem de 1 Coríntios. O que Paulo escreve? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver homens deixando o uso natural da mulher. Estou copiando agora uma outra frase em cima aqui. Estou colando dois textos. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, mulheres que mudaram o uso natural no contrário da natureza. Romanos 1, de 26 a 27. Veja bem um exemplo. Eu tendo mais de 65 anos de idade, se eu quiser entrar para o time infanto-juvenil, será que irão me aceitar? Com mais de 90 quilos de peso, será que eu seria contratado pelo Jockey Club para correr no próximo Grande Prêmio? O cavalo vai dobrar as pernas. Poderia eu, que não tenho fôlego para correr um quarteirão, ser aceito na delegação olímpica? Ou ser permitido que eu brincasse nos brinquedos do parquinho da pré-escola da esquina? Sendo eu um exímio chefe de miojo e pipoca de micro-ondas, devo esperar que o restaurante da esquina me contrate? Percebeu? Como pode ver, existem pré-requisitos para ser aceito em muitas áreas da vida. E não deveria ser surpresa existirem restrições, principalmente bíblicas, para uma pessoa ser aceita à comunhão da igreja. É claro que todo pecador é aceito por Cristo para se converter a Cristo, mas depois de convertido ele não vai levar a vida que ele levava antes. Se ele levava uma vida promíscua, ele vai mudar de vida. Então não tem nada a ver com conversão, ser recebido a uma salvação eterna. Porque isso você pode ser recebido em qualquer lugar, não precisa ser numa igreja. A igreja é a congregação, a palavra igreja é a reunião das pessoas que foram salvas por Cristo. Elas não salvam ninguém, não adianta ir lá achando que elas vão salvar você. Igreja não salva ninguém, nenhuma denominação salva ninguém, cristãos não salvam ninguém. Quem salva é só Cristo, e é pela fé que você vai a Ele e o recebe. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo